eu comecei a construir o poema. E assim, o poema é completamente atravessado por essa música e por algumas ideias, né, por algumas imagens de apocalipse, de uma figura mítica, né, que de alguma forma tem um atravessamento temporal ao longo dos séculos. Esse poema, de fato, foi escrito, né, no meio do caos de final de tese. E aí eu tava, né, às voltas com todo o arcabouço imagético, né, de baleias, cachalotes e linguagem de marinheiros e tudo mais, e assim, num momento assim, meio surtando, assim, eu tinha um prazo, né, para entregar a tese, e eu não me lembro em que momento, mas eu ouvi a música, né, da banda America, A Horse with No Name, e eu me lembro que aquela música, ela deu uma atravessada, assim, de uma forma assim, meio obsessiva. E aí eu tive uma crise de ouvir essa música, sei lá, umas 15 vezes no mesmo dia. E nesse mesmo momento, né, nessa mesma semana de escrita em que eu tive esse episódio obsessivo com a música, eu estava revendo, né, algumas passagens de Moby Dick e vi um momentinho circulado, né, de uma fala do Starbucks se referindo, né, ao cachalote como Madame Leviatã. Eu falei, caramba, esse é o título. Esse é o título do livro. E olha só, veja bem, primeiro veio o título do livro, e eu falei, gente, mas eu vou botar o título do livro, mas eu preciso de um poema, né? Porque eu preciso de alguma coisa, né, que faça que seja um poema que de alguma forma encabece, né, o livro enfim, como um eixo de imagem e tema. Madame Leviatã foi um dos últimos poemas a entrarem, né, para a composição final do livro. Se eu não me engano, acho que um dos três últimos. Depois dele, só mais dois entraram. Acho que eu tirei também um ou dois, mas estava fazendo parte do final. E assim, foi um pouco parecido com relação ao título do meu primeiro livro, A Vida nos Vulcões, assim, quando o título vem de supetão, né, quase que como um relâmpago. A Vida nos Vulcões também tive essa experiência. Só que foi assim ainda mais inusitada. Eu estava de madrugada assistindo. Eu ainda tinha TV a cabo nessa época. Eu estava vendo com o Léo Marona, meu companheiro. A gente estava assistindo, acho que um programa, não me lembro se era Discovery Channel ou alguma coisa assim, National Geographic. E aí o nome do programa era A Vida nos Vulcões. E aí eu falei, gente, esse é o título. E foi também essa experiência de você ter certeza, né? E, sinceramente, toda vez que eu tenho uma experiência, né, dessas de convicção, eu me agarro, porque, em geral, eu não tenho. Então, quando vem essa coisa, caramba, é isso, né? Então, eu tive isso com o Madame Leviatã, eu falei, então, não é exatamente né, não é uma imagem recorrente até então no livro, então eu vou ter que criar um poema para que essa imagem esteja presente. Então foi por isso que eu fiz, né, senti a necessidade de criar o poema para poder justificar o livro. Não sei se para justificar, mas para poder dar esse fechamento, para suprir algumas lacunas de imagem que eu acho que estavam faltando para dar essa unidade. Entre esse momento, né, de ler, de me deparar, né, com esse círculo, né, porque eu sou uma pessoa completamente monstruosa com relação ao meu uso dos livros, né, eu marco, eu anoto, eu dobro página, assim, eu realmente
faço uma intervenção nos meus livros. Então, entre esse momento, né, de eu me rever eu tava com acho que umas 3 edições, né, de Moby Dick, que é o que você costuma, né, fazer quando você está trabalhando com uma obra no original, né, quando você está pesquisando uma obra no original e também trabalhando com uma tradução e tal. Então eu tava com 3 de Moby Dick. E aí eu estava revendo a primeira edição que eu tinha trabalhado, que era uma edição no original. E aí, né, folheando as páginas e revendo algumas anotações e alguns post-its, eu achei esse trechinho, né, do Madame Leviathan. E entre esse momento e o momento em que eu comecei a trabalhar no poema, foram poucos dias, tá? Foi só uma questão de eu sentir, né, que tinha tempo para isso, né, aquela autorização que você se dá, principalmente num momento em que você deveria estar trabalhando, né, academicamente, não num poema, e aí foi só esse momento de eu me sentir autorizada, né, menos culpada de estar trabalhando num poema. Então, assim, se eu não me engano, foram 2, 3 dias. E até porque eu tinha um senso de urgência, né, porque tinha essa ideia de que eu tinha o poema que daria título ao livro, então eu tinha que trabalhar nele enquanto eu ainda tivesse sob a influência dessa obsessão com a música, e eu sentia que tinha uma conexão entre a música e o que eu queria do poema. A relação, né, entre o início, né, a abertura do poema, né, e a forma do poema, né, a mancha na página, a disposição dos versos, das estrofes, os caracteres, né, o tipo, tem um pouco a ver com a minha proposta estética. É um processo que eu já venho tentando estabelecer. Eu brinco, né, que eu gosto de fazer uma dança, de que os versos comuniquem não apenas, né, no texto, mas também na forma, né, que exista uma composição envolvendo essa mancha na página. A ideia da música, né, como mais alinhada à direita, né, em itálico, é como se a intenção por detrás disso estivesse relacionada com uma ideia de interferência, né, de uma música, de uma estação interferindo no processo criativo e, ao mesmo tempo, né, influenciando de alguma forma essas outras estrofes. É um pouco como uma ideia de cinema, tentar trazer coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente, dentro do poema, para dentro da estrutura bidimensional do poema. Então é uma tentativa de trazer uma tridimensionalidade, uma quadridimensionalidade para o que o poema pode alcançar, né? Na medida em que ele pode alcançar alguma coisa. A relação com essas referências, né, presentes no poema, Madame Leviathan, é uma reunião, né, de algumas referências, de algumas imagens que eu, de alguma forma, estive em contato. Então, algumas das imagens presentes, né, no poema dialogam com parte da minha leitura acadêmica, do momento, né, do período em que o poema foi composto, mas também tem a ver com as minhas imagens pessoais. Tem uns elementos góticos que estão relacionados, né, com as minhas referências góticas adolescentes. Tem algumas referências mitológicas propriamente ditas, né, que tem a ver também com o meu trabalho e com pesquisa, né? Eu sou apaixonada por mitologia, principalmente mitologia greco-romana, clássica. Tem algumas coisas, né, que foram construídas, né, dentro de uma lógica maximalista, de uma profusão de imagens. Eu acho que é uma característica muito presente no meu trabalho, inclusive, né, que não é uma característica que eu necessariamente me orgulho. Eu acho que ela pode ser um problema em alguns momentos, esse excesso. Adoraria ser minimalista, mas não sou. Então, esse poema realmente ele vai esgotando, né? Ele tem uma tentativa de esgotar essas imagens, que são imagens que ao mesmo tempo eu cultivo com certo carinho, com certo orgulho, mas que são imagens que me assombram, sim, né? Essa figura da Madame Leviathan é uma figura com quem eu tenho, né, um romancezinho, né, que eu brinco no final do poema, um romancezinho lésbico, distraído, mas é uma figura destrutiva.
De fato, né, tem uma tentativa de esgotar, né, de enumerar. Existe um mecanismo de enumeração, né, de ir colocando uma coisa depois da outra, né, de dar forma, né, de pincelar através, né, de uma série de referências essa figura, mas de dizer como é que ela se relaciona comigo, né, que tipo de vínculo eu tenho com ela, mas é isso. Né? Eventualmente ela escapa e seguimos para o final do livro, né? Vamos para a parte final do livro, onde ela tem a possibilidade de efetuar a destruição que ela se propõe. Eu tenho, né, esse processo de, às vezes, começar um poema já com título, às vezes de colocar um título depois, mas eu amo títulos, né? Eu, inclusive, eu até acho bonito, gostaria, né, de ter a experiência de passar por um livro, né, de escrever um livro, né, sem títulos, só com numeração e tal, mas eu amo títulos. É uma relação até meio doentia com títulos, e eu não fico muito satisfeita até eu achar que o título é o título para aquele poema. Que ele é um título ao mesmo tempo que fale do poema e que não fale do poema o suficiente para causar um estranhamento. Toda a minha relação com títulos, né, eu acho que ela não se esgota nisso. Não sei. É muito estranho, é uma relação estranha. A minha relação com o final dos poemas também é intensa. Né? Às vezes eu começo um poema pelo final. Não foi o caso de Madame Leviathan. Madame Leviathan, o final dele surgiu durante o processo. Eu me dedico ao final do poema, às vezes até mais do que o início. No caso de Madame Leviathan, foi um final que surgiu durante o processo. É como se essas imagens estivessem quase que prontas, né? Assim, só esperando ser recolhidas, né, e colocadas no poema. É engraçado, porque assim, ele não me causa, né, atualmente, nesse momento, a sensação de devastação que eu sentia no momento em que eu escrevi. Hoje em dia, isso está um pouco mais distanciado, mas eu acredito que a partir do momento em que eu voltar àquele lugar que eu estive, né, emocionalmente, no momento em que eu volto à mesma paisagem emocional do poema, aí eu sou capaz de evocar esse senso de final de mundo, né, de fim de mundo que o poema evoca. Eu sou a Rita Isadora Pessoa, eu publiquei 3 livros de poesia, o primeiro em 2016, chamado A Vida nos Vulcões, o segundo em 2018, chamado Mulher sob a Influência de um Algoritmo, publicado pela editora CEP, um livro que ganhou a 3ª edição do Prêmio Nacional CEP de Literatura, e em 2020 eu publiquei Madame Leviathan pela editora Macondo. Bom, e agora o poema Madame Leviathan. Você sintoniza uma estação de rádio sem dificuldade nas próteses metálicas dos seus dentes míticos. Você, com seus inúmeros filhos doados ao circo, atravessa um punhado de séculos montada no lombo de um cavalo sem nome. You see, I've been through the desert on a horse with no name. Testa os efeitos do galvanismo de Hobbes num cadáver fresco. Você, a czarina da festa, com sua predileção por animais noturnos, por choques elétricos, sempre uma pequena catástrofe express para chamar de sua. É o que dizem, velhos hábitos, velho testamento. In the desert, you can't remember your name. Você se impacienta com as elipses, com a interferência radiofônica, a supremacia musical superestimada da década de 70 e corrompe
propositalmente a letra. After 9 days, I let the horse run free, 'cause the desert had turned to sea. The ocean is the desert, and the desert is the ocean, a perfect disguise above. Você supervisiona diligente a sobrevivência das línguas mortas, a fabricação seriada de nebulosas e também a nova edição unabridged do livro de Jó, a queda de Sodoma e Gomorra, a queda da casa de alguém chamado Usher. A visão da cordilheira devastada a comove por um breve momento, o cavalo, o galope, a música incessante dessa estação e também o rebatimento da luz numa outra superfície metálica. After 3 days in the desert sun, I was looking at a riverbed and the story it told of a river that flowed and it's now dead. Aplaude secretamente o colapso da beleza formal, o objeto no breu, a permanência do deserto e confirma a consistência do relacionamento lésbico que venho cultivando distraída com essa jovem senhora gótica de óculos escuros e longas luvas de veludo que, parada diante de mim, estende um cartão de visita onde, sem elipses ou hurt feelings, lê-se codinome Morte.